Senhoras e senhores, chegamos. Ok, hoje nós vamos continuar falando então sobre o que nós temos falado nas últimas aulas, né? Nosso tema é a vida modificando as paisagens. E nós estamos falando sobre a origem da vida no planeta Terra, né? Então eu fiquei devendo e hoje eu vou falar um pouco sobre isso com vocês, até para clarear a mente de alguns, né? Então, como nós já estudamos, nós temos algumas teorias sobre como que a vida surgiu na Terra. Uma das principais teorias, né, e que muitas pessoas acreditam, é que a vida ela surgiu na Terra a partir da criação de Deus, né? Nós vivemos, por exemplo, num país, né, o Brasil, que é um país cristão. Apesar de ser um país laico, né, a maioria das pessoas que vivem aqui são cristãs e elas creem muito nisso. Mas o que é que diz então essa teoria? Se a gente for olhar segundo a Bíblia, né, o livro de Gênesis, ele fala sobre como que o mundo surgiu, como que o universo surgiu, né? Em Gênesis 1, por exemplo, fala, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e fala que a terra estava sem forma e vazia. E aí depois ele começa a narrar passo a passo como que Deus criou o céu, a terra, as estrelas, a lua, os mares, as plantas, e até que no final ele cria o homem, né? Então o criacionismo, pessoal, é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra e o universo são criações de um agente sobrenatural, que é Deus. No entanto, esse termo ele é mais comumente usado para se referir à rejeição por motivação religiosa de certos preceitos biológicos, particularmente a evolução. Então, as pessoas que creem nessa teoria, eles não aceitam a teoria da ciência que diz que o mundo surgiu de um Big Bang, de uma grande explosão, e também na teoria da evolução, né, na evolução das espécies, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas desde o desenvolvimento da ciência evolutiva, a partir lá do século XVIII, vários pontos de vista criados tiveram como objetivo conciliar a ciência com a narrativa bíblica, né? Existem vários cientistas que eles tentam unificar a teoria da criação com a teoria da evolução, né? Tentam conciliar essas duas teorias, ok? Vamos ver então o que diz a teoria do Big Bang. O Big Bang, ou grande explosão, é a teoria cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo. Essa teoria, pessoal, crê que o mundo surgiu então, o universo todo surgiu de uma grande explosão, que não existia nada, né, que o mundo era um vácuo total e houve uma fagulha, uma explosão que deu origem a tudo isso que nós vemos hoje. Os cosmólogos usam o termo Big Bang para se referir à ideia que o universo estava originalmente muito quente e denso e em algum tempo infinito do espaço. Desde então tem se resfriado pela expansão ao estado diluído atual e continua em expansão atualmente, ou seja, o universo continua se expandindo. A teoria é sustentada por explicações mais completas e precisas. Então, essa teoria ela é muito ampla, né? Tem vários pontos, né, que são observados por ela. E além dessa teoria do Big Bang, surge também a teoria da evolução, né, que ela tenta explicar como que o homem surgiu na Terra, né? Como que nós chegamos até aqui. Essa teoria, a teoria da evolução das espécies, ela tem como principal articulador um cientista britânico chamado Charles Darwin. Já ouviu falar de Darwin? Certamente o Nathan conhece, né? Amigo dele. E ele especulou e ele criou várias teorias evolutivas, e todas essas teorias juntas elas foram chamadas de darwinismo. Então Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns que modificam-se ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples que viveram antigamente. Então, como assim, né? O Darwin ele fala, pessoal, que as espécies elas foram se evoluindo e se adaptando ao mundo de acordo com as necessidades que elas precisavam, né?
E talvez você já ouviu falar dessa história de que o homem veio do macaco, né? Não é bem assim, né? O macaco não virou homem, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, segundo essa teoria, né? Foi um processo que levou milhares e milhares de anos, até que o ser humano fosse se adaptando até chegar onde é hoje. Bom, então para vocês entenderem um pouco melhor, um exemplo disso é essa imagem que você está vendo aí dessa girafinha, olha só. Então, segundo essa teoria da evolução e da seleção natural, os animais que não se adaptassem, eles não poderiam sobreviver, né? E aí, então, ele crê que antigamente a girafa ela era como um cavalo, ela tinha um pescoço menor, né? Só que a girafa ela se alimenta dessas folhas que estão mais altas, né? São dessas árvores aí que as folhas ficam muito altas e ela não conseguia alcançar. Então, com o passar do tempo, ela foi se desenvolvendo, ela foi evoluindo, até que o pescoço dela conseguiu alcançar o alimento que ela precisava, né? Então é nisso que essa teoria crê. E assim como a girafa, várias outras espécies tiveram que se adaptar, né? E foram evoluindo para poder sobreviver. A seleção natural, então, ela foi o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria. Desse modo, somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente são capazes de sobreviver e se reproduzir e gerar descendentes. Bom, à medida que as espécies e principalmente o ser humano, porque o ser humano foi o principal agente de transformação do mundo, né? Onde o homem chegou, ele teve que se desenvolver, se adaptar e utilizar os recursos naturais para sobreviver. Ele foi modificando o espaço que ele vivia, foi modificando a natureza. Então o homem é o principal agente transformador da Terra. E marcado pela necessidade de adaptação e sobrevivência, o homem encontra na natureza os recursos necessários para se manter vivo, né? Então ele se utiliza de rochas, né? E com rochas eles construíram armas, né? E diversos instrumentos de moradia. Além disso, eles eram usados também peles e ossos de animais, árvores e folhas. Com o passar do tempo, o homem foi adquirindo conhecimento e surgiram também novas invenções, até chegar à tecnologia que nós temos hoje, pessoal, que modificaram ainda mais o nosso planeta, né, e o espaço onde o homem habita. Nas próximas aulas, nós vamos então fazer uma comparação e vocês vão poder observar todo o processo evolutivo segundo essa teoria, tá ok? Mas isso são cenas dos próximos capítulos.